Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Quando você vai numa fazenda e tem lá muitos bois, você pode notar lá que naqueles bois tem um carimbo, um selo, ou uma letra, um símbolo, que indica que aquele boi pertence a tal fazendeiro, ou a tal família. A palavra de Deus diz que o Espírito nos selou para o dia da redenção. Então, querido irmão, a maior certeza que o crente tem que ter, precisa ter, é da sua salvação. É que vai partir, talvez essa noite. Eu posso morrer essa noite. O importante é partir selado, irmão querido. Partir selado, né? Então eu não tenho mais medo de morte. Não tenho medo de morte mais não. Já tive, viu? Como crente eu já tive. Mas se você que é verdadeiramente cristão, servo de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa, nem morte, nem diabo, nem dor, nem tribulação pode pôr medo mais de você, querido irmão. Você é selado para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em dois textos curtos, mas nós vamos falar depois de um texto um pouco mais longo. Então eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Atos 2, o 4, 2:4, a parte A, depois nós vamos ler Efésios 5:18. Atos 2, verso 4. Atos 2, 4, essa primeira parte diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. E agora Efésios 5:18, texto bastante conhecido. Efésios 5:18. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti, Pai. Senhor, eu não posso fazer nada por mim mesmo, não posso mudar a vida de ninguém, não tenho autoridade de mudar quem quer que seja, Senhor. Mas o Senhor pode usar as nossas vidas. Pai, eis-nos aqui, usa-nos nessa noite, fala com cada coração nessa noite, traz mudança, traz transformação, traz, Senhor, renovo em cada uma das nossas vidas, Senhor. Nós precisamos, nós dependemos do Senhor 100%. Pai, nós te louvamos nessa noite. Recebe cada louvor, cada palavra, cada oração nessa noite, Deus. Traz mudança, traz cura nessa noite, traz portas abertas nessa noite, opera sinais e prodígios nesse lugar, Senhor. Nós clamamos isso no nome santo de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Certamente que esses textos são conhecidos pela maioria dos irmãos aqui que estão aqui presentes e os que estão acompanhando aí na live. Essa expressão ser cheio do Espírito Santo tem se tornado até uma utopia, uma fantasia na cabeça de muitos crentes, que acreditam que essas coisas só foram reais, foram fatos, lá na vida da igreja nos seus primórdios. Lá no início, quando houve o dia de Pentecostes, quando a igreja foi visitada de uma maneira poderosa pelo Espírito Santo, dando início lá à igreja de verdade, cumprindo-se a profecia do profeta Joel, ali naquele início.
Mas a gente nota pelos escritos de Paulo, que isso é uma verdade que deve acompanhar a vida de todos os crentes. Essa palavra não foi falada somente a pastores, apóstolos, evangelistas, mestres e profetas. Essa é uma palavra dirigida a todos os crentes, irmãos. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. O avivamento que Deus tem para o mundo todo vai acontecer, nós sabemos disso. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos nos envolver com Deus, de tal maneira para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, queridos irmãos. Não é sugestão. Não é sugestão, Honorina. Não é opção. O verbo está na sua forma imperativa. É imperativa passiva. Significa dizer que é uma ordem. É uma ordem de eu esperar ser cheio. Não sou eu que me encho. Não sou eu que quero e venho. Deus, eu quero me encher agora. É deixai-vos encher do Espírito Santo. Deixai-vos ser cheios dessa presença gloriosa de Deus na nossa vida. Então nessa noite eu quero começar a falar com vocês como se encher do Espírito Santo e após cheio, como cultivar isso. Se Paulo fala para a gente ser cheio, pastor Sérgio, ele dá diretrizes para isso acontecer. Ele não simplesmente ia lançar uma coisa, se vira, vai se encher de algum jeito. Não. Lá no início da igreja, nós vemos como aconteceu. Ou aconteceu buscando, e houve outros momentos na Bíblia que simplesmente Deus veio e visitou o povo. Vamos ver alguns textos curtos da palavra de Deus sobre esse enchimento, de ser cheios. Como eles fizeram isso? Atos 1, verso 14. Atos 1, verso 14. Jesus deu uma ordem lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas, acho que 24, 49 ou 39. 24, 49. Olha primeiro Lucas 24, 49. Jesus deixou uma ordem para os discípulos. Lá em Lucas 24, 49, Jesus, falando aos discípulos, ele disse assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa foi dada a quem? Promessa foi dada lá no Velho Testamento para quem? Através de quem? Do profeta Joel. Através do profeta Joel. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É passivo o movimento, é alguém de fora para dentro. Alguém precisa fazer isso na vida da pessoa. E aí, então, lá em Atos capítulo 1, verso 14, eles, em obediência a essa ordem de Jesus, eles estavam lá todos reunidos. Atos 1, verso 14. Lá está escrito assim: todos estes, se referindo aos discípulos lá que Jesus deixou após ser ascendido aos céus, todos esses perseveraram unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Isso aqui causa uma confusão bem grande na cabeça de um católico, né? Maria teve filhos. Hein, irmãos? Olha os irmãos de Jesus aqui, ficaram orando lá também. Então Maria não é a Virgem Santíssima, como dizem por aí, ela teve filhos. Então aqui Maria também estava inserida na realidade de estar buscando essa promessa. Em Atos 2:1, aí pertinho, olha o que aconteceu. Depois eles estavam ali orando, buscando, dia após dia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunindo
fazendo o quê? Orando, buscando, se consagrando, se colocando à disposição. Eles não sabiam exatamente quando isso ia acontecer, mas ficaram ali em obediência. E Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo eles orado, veja que foi uma visitação de Deus, como foi lá, foi aqui. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles foram visitados com a presença gloriosa, e foram cheios do Espírito Santo. E o outro texto que eu dei para vocês, é Efésios 5. Efésios 5, do 18 ao 21. Efésios 5, do 18 ao 21. Olha só como as pessoas devem estar até que a visitação chegue. Isso aqui não é uma consequência da visitação. Isso aqui é o que eu tenho que fazer até que a visitação aconteça. Efésios 5, 18 até o 21. E não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha só os verbos, tudo no gerúndio. Andando, caminhando, pulando, andando, vindo, tudo no gerúndio. Eu faço agora e continuo fazendo, até que aconteça. Fazendo o quê? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então o que acontece? Eu tenho que fazer antes disso acontecer. Eu tenho que procurar levar uma vida de louvor, de adoração, de consagração a Deus, de busca, de jejum, irmãos. Jesus orientou a nós que nós temos que jejuar agora. Diz que quando o noivo fosse tirado, eles iam ter que jejuar. O jejum faz parte da consagração na vida de um crente também. Orar, louvar, dar graças por tudo, servir uns aos outros no temor do Senhor. São tudo práticas que nos ajudam a ser cheios do Espírito Santo de Deus. É uma coisa bem interessante, irmãos queridos, que Deus não fala quando vai fazer. Deus não fala quando vai fazer isso. Deus não fala, ó, se consagra 10 dias, que no final do 10º dia eu encho você. Deus não faz isso. Não houve um momento na Bíblia que Deus fala assim, fica tantos dias jejuando, orando, buscando, e eu vou encher vocês do meu Espírito. Deus fala assim, busque, se coloque na posição. Como Jesus fala, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos queridos, não dá para nós fazermos a obra de uma maneira eficaz, de uma maneira que dê sucesso, se não for cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja por séculos está vendo isso. Muitos homens de Deus viram isso. Muitos avivalistas na história perceberam, notaram que se eles não fossem cheios do Espírito Santo de Deus, eles não conseguiriam fazer a obra como deve ser feita. Os ministros de louvor precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Os pregadores precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não é uma opção para nós, não é uma sugestão para nós cristãos. É uma ordem, um imperativo. Somente cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir fazer a obra de Deus de uma maneira que dê resultados. Muitas pessoas nos nossos dias, irmãos, estão clamando, sedentos por homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. As pessoas não estão vindo mais para os cultos, porque estão vendo que as pessoas estão vazias. Muitos crentes vazios, cristãos vazios. Você olha o texto de Efésios 5, aí você fala assim, Paulo veio falando desde quando isso? Ele começa lá no capítulo 4.
Se você ler o capítulo 4 de Efésios, ele vem dando orientações. Você veja aqui do versículo, lá em Efésios capítulo 5, se você ver sobre esse cultivar do Espírito Santo de Deus, ele fala do versículo 1 até o versículo 6, sobre uma coisa chamada unidade do Espírito. Eu estudei bastante essa semana esses textos aqui. Não dá para ler tudo, vai tomar muito tempo. Mas se você for em Efésios capítulo 4, a primeira coisa que ele aborda é a unidade da fé. Ele fala: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e há um só Espírito. O que Paulo está falando aqui? Nós só seremos visitados. Paulo está falando sobre um período de preparo na nossa vida, ou sobre um período também de cultivar a nós, que fomos cheios do Espírito Santo de Deus. O que acontece na nossa vida, querido irmão? Muitos são cheios do Espírito Santo de Deus, como eles foram lá no livro de Atos, só que eles precisavam cultivar agora isso. É uma planta, irmãos queridos. Nós somos os galhos, Jesus é a árvore, nós somos os ramos. Esses ramos precisam ser conservados agora. Como é que você conserva uma árvore bonita e frondosa dando frutos? Cuidando dessa árvore. Nós agora que fomos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos agora guardar a unidade do Espírito. Precisamos agora, como Paulo fala, com toda humildade, toda mansidão, toda longanimidade. O que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 4? Da conservação agora, para andar nessa pegada. O que acontece com alguns irmãos? Eles são cheios do Espírito Santo de Deus, eles se empolgam e fazem as coisas, mas com o tempo aquele fogo ele não mantém aceso, aquilo vai se apagando. Então Paulo fala aqui desde o capítulo 4 e vai desembocar lá no capítulo 5, verso 18, com toda a longanimidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então não dá, irmãos, é muito difícil você conservar esse enchimento, se de repente eu começo a andar por caminhos que não estou conservando essa unidade em Deus, andando num só propósito, numa só palavra, voltando sempre e buscando. Os verbos estão todos no gerúndio, irmãos. Como diz no inglês, é o present continuous. É o camarada que ele dirige hoje, dirige amanhã, dirige depois, continua dirigindo. A nossa vida cristã é assim. Eu oro hoje, continuo orando, não veio ainda, eu continuo orando, eu jejuo hoje, vou continuar jejuando, separar tempos de consagração, para manter a árvore frondosa, para manter a vida sempre ali no altar, para Deus continuar me usando. É uma coisa clara em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, que sem santificação é difícil Deus usar a nossa vida. Quando nós não estamos nessa vida de busca, de consagração, todos nós, inclusive eu, fica difícil Deus realmente nos encher e nos manter cheios. Qual é a outra coisa que Deus faz? Aí no capítulo 4, do verso 7 ao verso 16, ele fala sobre a questão dos ministérios. Olha, eu vou ler só alguns. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os ministérios são essenciais na conservação do enchimento do Espírito nas pessoas. Porque o que acontece na vida de uma igreja?
Às vezes Deus visita uma igreja com um poder glorioso, enche os crentes de uma igreja. Mas é necessário que nessa igreja existam os 5 ministérios trabalhando: os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores, trabalhando para a edificação de cada um, para que cada um trabalhe dentro do dom que recebeu, cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que louvam, cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que administram, cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que pregam, cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que oram pelos enfermos, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando essas pessoas são ensinadas, bem ensinadas, a serem guiadas no dom que recebeu, essas pessoas vão trabalhar com a cabeça boa, sendo orientados pela palavra, para que não sejam meninos levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que enganam. O que acontece em muita igreja é que entram os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos apóstolos, e essas pessoas ensinando a mentira, ensinando coisa errada, ensinando doutrinas que não são de Deus. Isso vai esvaindo. O Espírito Santo de Deus não estará abundante num lugar que só tem mentira. O Espírito Santo de Deus não vai encher um lugar onde a mentira está andando. O Espírito Santo de Deus não vai encher um lugar onde habita idolatria. O Espírito Santo de Deus não vai habitar num lugar onde é ensinada a heresia. O Espírito Santo de Deus não vai encher um coração que está cheio de engano dentro de si. Por isso a necessidade dos 5 ministérios, ensinando para conservar esse enchimento, preservando. Irmão querido, por que a pessoa vai para uma faculdade? Por que uma empresa gasta tanto dinheiro colocando profissionais capazes ali no seu seio para trabalhar na empresa? Porque essa empresa está interessada em conservar um bom trabalho, conservar os seus clientes, conservar a sua renda. Por isso que ela contrata os melhores profissionais. Por que Deus levantou os 5 ministérios? Para conservação da igreja, conservação desse enchimento, conservação do ensino, conservação dos profetas, conservação da palavra. Deus não está interessado em que a heresia venha entrar no nosso meio. Deus levanta gente capaz, mestres, professores, pastores capazes de detectar o engano, para que a igreja conserve-se cheia do Espírito Santo de Deus. E Efésios 4, do 17 ao 22, só estou comentando, não estou nem lendo os textos que são grandes. Veja só o que Paulo fala aqui para conservar esse enchimento. Efésios 4, do 17, eu só vou ler alguns versículos. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pelo engano que há neles, e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Abra aí, pertinho de você, Efésios 5, a partir do 3, vai até o 18, mas só vou ler alguns. Efésios 5, a partir do 3. Mas a prostituição e toda impureza, ou avareza, nem ainda se nomeie no meio de vós, como também convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. O que Paulo está falando aqui, no capítulo 4, e parte no versículo 5, até desembocar em Efésios 5,18. Paulo está falando o seguinte, que nós não devemos mais, ele fala para os crentes, essa é uma carta dirigida aos crentes da igreja de Éfeso. Essa carta não está sendo dirigida a ímpios, a crentes. O que Paulo está falando? Agora que vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus, vocês não podem mais viver uma vida mundana. Vocês não podem mais se envolver na vida que vocês levavam. Não pode mais haver no meio de vocês prostituição. Não pode mais haver no meio de vocês mentira. Essas coisas abafam essa ação do Espírito de Deus.
Paulo fala, não extingais o Espírito. Ele está falando sobre a questão de a gente conservar a nossa vida agora cheia do Espírito Santo de Deus, com uma vida de santificação, com uma vida de se afastar. Irmãos, tem pessoas do mundo que podem nos ajudar, a gente convive, mas tem coisas do mundo e pessoas que infelizmente nós vamos ter que nos afastar, porque essas pessoas não estão nos ajudando espiritualmente, e dependendo da ligação que tiver, essas pessoas vão nos afastar do caminho de Deus, vão tirar o mais precioso que tem em nós, que é esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Querido e amado irmão, o que Deus quer fazer na nossa vida são coisas grandiosas, são coisas poderosas. O que o Espírito Santo de Deus quer fazer na vida do homem é uma coisa gloriosa, é cego ver mesmo, aleijado andar, pessoas serem curadas, somente com um toque, uma oração de um homem de Deus. E o homem, a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, irmão, quanto mais cheio da presença de Deus, mais humilde ele é, mais acessível ele é, mais gracioso ele é, mais manso ele é, mais amante da palavra ele é, mais acessível ele é, querido irmão. O que Paulo está falando aqui é que a vida mundana não faz mais parte da nossa vida. Irmãos, nós vamos ter que romper coisas. Deus vai exigir de muitos de nós se afastar de certos entretenimentos. Você vai ter que pesar na balança o que é mais importante. Vai ter que ser uma escolha de cada um aqui. O que vai ser mais importante para você? Vir aqui no altar cheio da presença de Deus, ou vir aqui no altar só com a presença de Deus? Ter a presença de Deus é uma coisa, ser cheio da presença de Deus é outra coisa. Ter o Espírito Santo de Deus, como Spurgeon falou, é uma coisa, mas você está pleno do Espírito Santo de Deus é outra coisa. Por isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher do Espírito, porque Paulo sabia que poderia haver o caso de nós só termos o Espírito Santo de Deus e não estarmos cheios dele. Eu estou lendo aquele livro Os Heróis da Fé, aquela edição antiga. Tem um pregador lá que eu esqueci o nome dele. Ele entrou numa mata e falou, enquanto o Senhor não me encher, eu não saio desse mato, porque eu já estou farto de fazer a obra, somente tendo o Senhor dentro de mim, não acontece nada. E ele entrou na mata, irmãos, foi lá orar e lá ele ficou. Diz que quando ele saiu de lá, as pessoas olhavam para ele, ele brilhava. Ele brilhava, todo mundo via o que aconteceu com esse homem. Ele estava algum tipo de... que ele está cheio. Ele disse que quando ele andava na fábrica, onde ele trabalhava, as pessoas iam caindo. Pessoas quando passavam perto dele choravam, irmãos. Choravam sentindo o temor da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos disso, querido irmãos. Você jovem é para todo mundo, é para as crianças também, para os velhos também, é para todo mundo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para todo mundo. A gente fica olhando a vida desses homens na Bíblia, desses avivalistas do passado, e fica perguntando como que eles conseguiam fazer aquilo. Numa pregação 3.000 vir. A gente fica perguntando como que eles... A obra feita com essa plenitude do Espírito, mas a gente não gasta tanto tempo. A gente gasta muito tempo hoje para fazer as coisas de Deus. A gente gasta muito tempo. A gente se embaralha nas nossas estratégias. Fica inventando maneira de trazer pessoas para a igreja. Fica bolando meio de poder as pessoas temerem a Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, querido irmão. As multidões são trazidas por Deus. Deus traz as multidões. Porque as pessoas vão lá ouvir um homem que não está interessado em holofotes. Ele está interessado em anunciar a palavra de Deus como ela é. E serem cheios do Espírito Santo de Deus.
E Efésios 4, estou de olho no relógio, Efésios 4, do 23 ao 32, é uma coisa bem interessante que ele fala aqui, nesse princípio de conservação do enchimento. Efésios 4, do 23 ao 32, olha uma coisa interessante que existe nesse texto. Olha o que ele fala aí, do 23 ao 32. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, não furte mais. O que Paulo está falando aqui? Substituir. Não basta só falar assim, eu não peco mais, eu não roubo mais, eu não minto mais, eu não faço mais nada dessas coisas. Não adianta falar só que não faz mais, mas não substitui com coisas boas. Quem mentia agora tem que falar a verdade. Quem roubava agora tem que trabalhar. Quem era adúltero agora tem que ser fiel à sua esposa. Paulo está falando de substituição aqui. Como a gente conserva a unidade? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele não consegue segurar o que está represado, o que está dentro dele. Os rios de água viva não conseguem ficar represados. Ele tem que pôr para fora o que ele está dentro dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele não consegue segurar isso. Essa alegria, esse poder, essa unção que está dentro dele agora. Ele tem que pôr para fora. Ele tem que orar por um enfermo, ele tem que dar uma palavra. Ele está cheio disso. Os rios estão fluindo, ele não consegue segurar. Ele tem que pôr para fora. Se ele era tímido, agora ele é ousado. Como aconteceu lá no livro de Atos. Quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, aquela timidez, aquele medo, deu lugar à coragem, à ousadia. Eles falam com toda a ousadia a palavra de Deus. E Efésios 5, do 1 ao 2, já estou acabando. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que Paulo está falando aqui? Sede imitadores de Deus, sede imitadores de Cristo. Como é que eu faço agora, cheio do Espírito Santo de Deus? Ou querendo ser cheio? Eu preciso sacrificar coisas, irmãos. Como Jesus fez. Sede imitadores de Deus. O Deus que a gente serve é um Deus que sacrificou coisas. Ele sacrificou o Filho dele. Jesus sacrificou muita coisa por causa da gente. Ele sacrificou a glória. Ele abriu mão de tudo aquilo para descer aqui. A gente não quer sacrificar nada para poder ser cheio do Espírito Santo de Deus. A gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer abrir mão das nossas vaidades, a começar de mim. Nós não queremos abrir mão dos nossos passeios. Vai ter um culto de jejum dia 7 aqui. Nós vamos ser testados. Faz tempo que não tem jejum aqui na igreja. Sacrificar nada para poder ser cheio de Deus. Esses irmãos que ficaram orando lá em Atos, ficaram em obediência, sacrificaram o seu tempo, sacrificaram um monte de coisa para poder estar lá, até serem cheios do Espírito Santo de Deus. E Jesus deu uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas. A gente, irmão querido, tem um tesouro glorioso para receber, um tesouro poderoso para receber na nossa vida, mas a gente não tem noção às vezes do que é isso, e às vezes nós não sacrificamos nada, e queremos que as coisas venham com facilidade, como essa geração de agora. Essa geração não quer sacrificar nada mais, nada. Eles querem tudo sem sacrificar nada. E finalmente, Efésios 5, o 18b, se concretiza o que Paulo diz. Efésios 5,
do 18, ele fala: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja só onde desemboca o enchei-vos do Espírito. Depois de tudo aquilo, e é uma coisa interessante que o texto mostra uma conjunção aditiva. E, olha aí o que diz no início do texto: e, depois de tudo aquilo, e, eu quero que você vá lá na venda e compre um feijão, e um arroz, e uma coca, e uma Fanta, e, conjunção aditiva. Por que uma conjunção aditiva aqui? Porque você vem lá do discurso lá de trás, partindo do contexto lá de trás, preparando lá de trás, aí você desemboca aqui. E agora, como é que eu faço com a minha vida? Aqui ele fala: faz isso, fazendo o quê? Falando entre vós com salmos e hinos. As músicas mundanas, irmãos, têm que sair da nossa vida. As músicas mundanas, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, as músicas mundanas têm que sair da nossa vida. Tem que sair. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou falar uma coisa para você. Deus quer algo de nós. Deus não vai facilitar as coisas. Deus nunca deu as suas promessas para qualquer pessoa. Deus sempre pediu algo das pessoas. Desde Abraão, desde Adão, sempre pediu algo delas. Deus nunca falou assim: fica do jeito que você quer e eu faço o que eu vou fazer. Deus nunca falou. Pode procurar qualquer texto na Bíblia. Daniel pagou um preço alto para ser quem foi. Moisés também. Moisés só chegou numa sarça e Deus falou: tira a sandália. Tira a sandália, Moisés. Tira a sandália. Os profetas do Velho Testamento, todos eles foram repreendidos por Deus quando pisaram na bola. Davi da mesma forma. Os apóstolos todos foram tratados por Jesus. E nós, irmãos, não é diferente a gente. Deus quer encher o seu povo. Deus quer encher a igreja do Espírito Santo de Deus. Deus quer encher as crianças, os velhos, os jovens, as mulheres, os homens, os líderes da igreja. Quando nós formos cheios, quando Deus encher a nossa vida, irmãos queridos, quando Deus encher a igreja como um todo, que eu acho que isso vai acontecer no mundo todo, tudo que é a igreja no mundo todo, eu acredito, sinceramente acredito, que haverá uma visitação tão poderosa de Deus na igreja no mundo todo, que nós, irmãos, nunca mais seremos as mesmas pessoas. O poder de Deus vai nos encher de uma maneira, irmãos queridos, que nada mais vai importar, só Deus. Como diz aquele cântico: eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu sinceramente tenho pensado bastante nisso. Tenho, assim, feito bastante perguntas para Deus. Acho que Deus até está um pouco cansado de tanto que eu pergunto. Mas eu estou vendo, irmãos, o mundo aí fora. Nós não vamos conseguir cumprir o ID de Jesus do jeito que estamos. A igreja não está bem. A igreja cristã no mundo todo, a igreja não está bem. Os falsos profetas estão entrando aos montes nas igrejas. As heresias estão ganhando força e mais força em muitas igrejas.
Homens sérios, homens que pregavam uma palavra verdadeira, esses homens estão pregando outras coisas agora. O encantamento com a igreja nova, a igreja atual, a igreja moderna, a igreja com modas, a igreja com um monte de coisa, está enchendo de pessoas. As igrejas estão cheias de pessoas. Mas e a presença do Espírito? E o poder manifesto? E o quebrantamento? O entrar, só o entrar ali, você se derreter de choro pela presença da glória de Deus. Um crente passar e aquela glória de Deus andar junto com ele. O enchimento. Hoje pastores estão pregando no púlpito, pastores de igrejas grandes estão pregando no púlpito, como essa semana já descobriram outro. E agora que as redes sociais, o negócio está bombando, todo mundo sabe tudo agora. Pastores grandes, de igrejas grandes, pregando já com amantes. Pastores com amantes. E as igrejas estão cheias. Isso é enchimento do Espírito Santo de Deus? Você não vê um escrito na Bíblia, você não vê um escrito na Bíblia, nem no Velho nem no Novo, um pastor subindo no púlpito e se retratando pelo que falou. Você não vê um escrito lá, eu me retrato do que eu disse, porque eles tinham plena certeza que o Espírito Santo de Deus encheu eles para falar a palavra. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, querido irmão, a gente fala com convicção, com verdade, com o olho no olho, sem medo. Ainda que não agrade a alguns, mas a gente fala a verdade. Por isso que a Bíblia está sempre falando, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra bomba em todos os cantos na Bíblia. O Espírito Santo está falando. A verdade, irmão, sempre dita em amor, vai produzir transformação. Deus te chamou, querido irmão e querida irmã, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é sugestão para você, nem para mim, é um imperativo. E quando você cheio do Espírito Santo de Deus, a sua vida vai mudar. O que fazer agora? Esperar, crer e se santificar, buscar, estar pronto, para quando isso acontecer, você ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Ficar em pé e vamos orar. Tem alguém aqui no nosso meio hoje que está enfermo? Levanta a mão assim, enfermo ou desempregado. Vamos orar por você agora, né? Levanta a mão assim e nós vamos orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos a minha vida e a vida desses irmãos. Deus poderoso, Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus, Pai, nós ansiamos e aguardamos o enchimento glorioso do Teu Espírito na nossa vida. Senhor, nós precisamos, Pai, nós dependemos 100% do Senhor. E eu oro por essas vidas, Pai, que precisam do seu socorro nessa noite. Abre as portas, Senhor, opera sinais, traz cura, traz transformação. Senhor, ainda que não aconteça, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode fazer, que o Senhor tem poder de fazer. Deus glorioso, Deus de maravilhas, eu creio, Senhor. Eu creio ainda contra a esperança, ainda que eu não estou vendo. Eu creio, Deus poderoso. Opera nessa noite de uma maneira gloriosa, maravilhosa, Senhor, para que eles glorifiquem ao Teu nome, porque só o Senhor faz maravilhas. Louvado seja o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos.